Oi, migues. Hoje eu vim contar um pouquinho do meu testemunho, tá? Mais uma parte, né, dele, porque meu testemunho é muito grande, gente. Se eu colocar tudo em um vídeo só, não vai caber. Porque Deus é tremendo, Ele faz coisas grandes, maravilhosas. E a gente não tem noção do quanto Deus é grande quando a gente começa a caminhar junto com Ele, né? E eu, né, tinha muitos problemas, inclusive alguns eu relatei aqui no meu canal, né? Eu tenho um vídeo gravado em que eu mostro eu tendo uma crise de ansiedade, depressão, né, que eu tinha. Graças a Deus eu não tenho mais. E é isso que eu queria falar aqui com vocês. E também falar com vocês sobre que eu era hipocondríaca. E tem um vídeo também que eu falo aqui no canal que é relatando, né, sobre isso. E nossa, eu olho para trás assim e parece que eu não me vejo. Parece que não é a mesma pessoa, parece que eu não sou a mesma pessoa, parece que não sou eu. E eu falei, eu preciso falar pro pessoal, né? Eu preciso contar esse testemunho porque é muito forte. Enfim, eu sempre tive convivência com pessoas que tinham a mesma coisa que eu, né? Que tinham também depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E a gente começava a dividir, fazer tipo, trocar figurinha, sabe? Você fala, eu tive isso, eu tive uma crise de ansiedade. Nossa, tive. E aí, o que você tomou? Ah, eu tomei isso, eu tomei aquilo. E a gente ficava naquela troca de figurinha, né? Sempre falando, e ninguém nunca falava, eu fui curada, eu isso, eu aquilo. Então, sabe? Nunca tinha acontecido isso. E eu ficava naquela, né? Quando eu voltei para Jesus, eu ficava pensando assim, meu Deus, por que as pessoas, né? Por que as pessoas sofrem com isso? Por que isso está acontecendo? E eu comecei a me ver, né? A minha situação. No meu caso, então eu vou contar um testemunho aqui, gente, mas é a partir da minha visão, a partir daquilo que aconteceu comigo e aquilo que eu acredito, tá? Se isso não aconteceu com você, amém, tá? Não leva isso pro lado pessoal. Eu vou dizer aquilo que aconteceu comigo. Então eu peguei e eu falava assim com Deus, meu Deus, eu leio a Bíblia, né, graças a Deus, hoje diariamente. Eu tento ler pelo menos 3 vezes por dia. E eu ficava sempre me questionando, poxa, Jesus levou na cruz essas dores. Ele levou todas as dores. E quando eu via que alguém era curado de câncer, de AIDS, de doenças que até então não tem cura, né? E eu falava assim, poxa, depressão para Deus é pequeno, porque ele cura câncer, ele cura AIDS, ele cura várias doenças sexualmente transmissíveis. E o que é uma depressão para o meu Deus, que é tão grande? Mas ao mesmo tempo eu lidava com pessoas que eram da igreja, né, que são da igreja, e até mesmo com cargos muito grandes, sabe? Pastor. E eu ficava pensando assim, meu Deus, aquele pastor, não estou dizendo da minha igreja não, tá? Graças a Deus não é a minha igreja. A igreja que eu congrego não é esse pastor lá, né? Mas era de outras denominações. E eu falava assim, caramba, meu Deus. Esse pastor disse que tem depressão. E eu ficava pensando, meu Deus, como assim o pastor tem depressão, né? E eu ficava naquela, falei, poxa, se ele não foi curado, eu não vou ser curado, porque ele é pastor. Quem sou eu na minha visão? Quem sou eu, sabe, para ser curada da depressão se o pastor que está no altar, ele não foi curado, ele tem depressão, ele falou isso que tinha depressão. Então, eu ficava sempre me questionando nessas circunstâncias, nessa situação. E eu falava assim, meu Deus, eu preciso contar, eu preciso contar para outras pessoas como que aconteceu. Então eu vou contar aqui para vocês, né? Então numa dessas coisas que eu tava questionando o porquê que Deus cura câncer, cura
pessoas com AIDS, pessoas com diabetes. Minha avó foi curada de diabetes antes dela falecer, ela faleceu, né, infelizmente, né, de câncer, né. Um dia eu até conto para vocês um pouquinho sobre isso, porque eu acho que vale a pena contar sobre isso, né. Nossa, se minha avó estivesse viva hoje, né, eu sei lá, eu tentaria conversar com ela muitas coisas que hoje em dia minha mente já está bem ampla, né, para outras coisas, né. Então talvez eu conversaria com ela, quem sabe minha avó não estaria curada. Gente, então eu começava a me questionar, né? E eu falava assim, poxa, por que Deus cura câncer, Deus cura isso, Deus cura aquilo? Levou todas as dores e tal, e não pode curar uma depressão, não pode curar uma ansiedade, não pode curar uma pessoa hipocondríaca. E eu comecei a ler a palavra de Deus, comecei a ler e entender. E eu pedi discernimento a Deus. Meu Deus, eu quero discernimento, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero mergulhar, eu quero sentir tua presença, eu quero conhecer esse Deus que eu não conheço, mas que eu sei que outras pessoas conhecem e que aconteceram milagres por causa que elas conhecem a Deus. Não estou dizendo que as outras pessoas não conheçam, não estou dizendo que você não conhece a Deus. Eu estou falando de mim, uma história minha. Esse é o meu testemunho. Então eu peguei e comecei a ler a palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, eu quero ser curada. Eu quero ser curada dessa depressão. Eu quero ser curada da ansiedade. Eu quero ser curada de síndrome do pânico. Eu quero ser curada de tudo que eu tenho, de todas as coisas que tá na minha vida, que não me faz bem. Eu quero ser curada. E eu pedia isso a Deus. E aos pouquinhos eu fui percebendo que eu não tinha mais ansiedade, eu fui percebendo que eu não tinha mais aqueles sintomas de depressão. E toda vez que vinha aqueles sintomas de ansiedade e depressão, eu vou falar para vocês o que eu fazia, né? Porque o coração começa a acelerar, começa a dar um negócio, sabe? E cada uma dessas, depressão, ansiedade, tem uma situação, né? Então, quem teve sintomas sabe o que eu tô falando. Então, cada vez que vinha um sintoma, ao invés de eu me fechar, ao invés de eu ficar, eu pegava e abria a palavra e lia a Bíblia. Eu começava a ler a Bíblia, eu começava a ler. E eu começava a ver os testemunhos. E eu falava, meu Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito mais ter depressão, não aceito mais ter ansiedade, eu não aceito mais essas coisas na minha vida. E eu começava a ler a Bíblia e não aceitar mais, sabe? E aí, eu começava a ler a Bíblia. E durante esse tempo, eu não tive mais nenhum sintoma. Pela misericórdia do Senhor, eu não tive mais nenhum sintoma de depressão nem ansiedade. E se eu tivesse hoje algum sintoma, alguma coisa, eu ia pegar a Bíblia e ia ler também, na mesma hora. E é isso que eu tenho feito. Se eu tiver alguma coisa, eu vou lá e ler a Bíblia. Graças a Deus eu não tenho tido mais sintoma nenhum. E eu vivia me enchendo de remédios. Eu ainda tenho aqui em casa remédio. Ainda tem aqui em casa remédio, né? Ainda tem aqui, porque se alguém precisar de tomar algum remédio, vai ter aqui. Mas lógico que eu vou orar primeiro, né? Pela pessoa, vou orar por mim, né? Mas era remédio antes de sentir a dor. Quem tem hipocondríaco, ontem fui comprar um sorvete com meus filhos. E eu tava conversando com a moça, puxa, eu tô sentindo uma dor de estômago, mas eu não vou tomar remédio. Porque eu era hipocondríaca, eu conversando com ela. Ela falou assim, eu sou hipocondríaca. Essa moça falou, eu sou hipocondríaca. Eu falei, nossa, sério? Eu falei, eu era hipocondríaca. E eu não conseguia ficar sem remédio. Se tomasse um remédio, eu tinha que tomar. E ao mesmo tempo de eu falando com ela, ela falando, eu não consigo ficar sem tomar remédio. Eu tomo remédio. E aí, olha só, foi muito surreal isso. Ela falando, eu não consigo, antes de eu sentir a dor, eu tomo remédio. Quando ela tava falando isso, antes de eu sentir a dor, eu tomo remédio. Eu falei na mesma hora, antes de eu sentir a dor, eu tomava o remédio antes, na mesma fala, na mesma hora, eu falando e ela falando. E eu falando com ela, eu falei, caramba, eu era assim, mas eu fui curada, né? E, enfim, e
E tem muitos, eu não sei contar quantos meses tem que eu não tomo remédio. Voltei, gente, é porque o vídeo parou aqui, tava a câmera cheia, né? E ao mesmo tempo que ela falava, né, isso, ela foi falando e eu fui lembrando, né, de tudo. E, gente, eu não sei mais o que é tomar remédio, tá? Eu deixo o meu corpo sentir a dor, né, que é uma coisa que o hipocondríaco não faz, ele não deixa vir a dor, sabe? E Deus é muito bom, Deus é muito bom, gente, Deus é muito bom. E Ele tem feito maravilhas na minha vida que eu não posso descrever, coisas que não dá pra falar, não dá pra contar em um vídeo só, sabe? Porque não vai caber. E assim, Deus é muito bom, Deus é muito fiel. E eu falo pra vocês, se vocês estiverem com algum problema, se estiverem em alguma situação, gente, o segredo é ler a palavra de Deus, o segredo é buscar Deus, o segredo realmente é a gente estar na presença do Senhor. Lê a palavra de Deus, lê, medita, viva a palavra de Deus, enraizada de verdade, procure saber mais de Deus, não segue as outras coisas não, porque assim, outras coisas também, é que eu não vou falar nesse vídeo aqui, porque não tem nada a ver, mas até as redes sociais também, né? As redes sociais, elas têm aquela coisa do gatilho, né? Então, quando eu vi alguém com, fulano teve hoje em dia eu procuro limitar também isso, eu não posto mais coisas com referência a síndrome do pânico, depressão, ansiedade, essas coisas eu não posto mais, né? Eu tenho que me policiar muito, porque eu sei que por trás do celular tem outras pessoas também que têm o mesmo problema que eu tinha. Então eu tenho que vigiar para essas pessoas não dar um gatilho nela, né? Gatilho é aquilo que faz você lembrar assim na hora o que você tem, enfim, aí acaba você tendo algum problema ali na hora, né? Então hoje em dia eu procuro tomar cuidado com isso, né? E é isso, queria deixar esse vídeo aqui para vocês, como forma de incentivo a vocês a buscarem mais do Senhor, a buscarem entrar mesmo na presença de Deus, porque Deus cura tudo, Ele curou tudo. É lógico que há coisas que devem acontecer na nossa vida, que eu acredito que é permissão de Deus para poder a gente ter um testemunho lá na frente, né? Mas essa doença, esse mal não vai te levar, não, é só você crer. Essa doença não vai te levar. Essa doença é fichinha para Deus. Entendeu? Mas cada caso há um caso mas o Deus é o mesmo. Cada caso é um caso, mas Deus é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo, Jesus continua sendo o mesmo, o Espírito Santo continua sendo o mesmo. E hoje em dia eu fico feliz quando eu tô na rua assim, alguém, ou alguma amiga minha, né? Alguém da minha família vai falar, cara, tu tá diferente, o que é que tu tá diferente? Eu dei esse testemunho na célula. Eu dei esse testemunho na célula. Porque eu ficava com vergonha. Quando as pessoas falavam pra mim assim, tu tá diferente, o que tu tem, mulher? O que tu tá fazendo? E eu ficava com vergonha de falar. E hoje em dia eu falo, é o Espírito Santo que tá na minha vida, que tá me mudando, me transformando. É o Espírito Santo. E eu deixo ele entrar e fazer o milagre. Deixo ele fazer o que ele quer fazer comigo. Minha prima fala, tu é muito feia chorando. Eu sou mesmo. Oh, Jesus. Mas é muito bom. É muito bom ouvir isso, porque não é para minha honra, não pode ser para nossa honra e para nossa glória, tem que ser para honra e para glória de Deus. Deixa Deus fazer o milagre. E se tu estiver triste, se você estiver triste, ouve, lê a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, abre a Bíblia, lê, medita, lê livros, sabe? Se enche de Deus. Não vai pro celular, não vai pra rede social, não.
Não vai, não vai, porque não vai adiantar nada. Não vai. Não conta pra amiguinha. Ah, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Não conta pra tua melhor amiga. O teu melhor amigo, tua melhor amiga tem que ser Deus. Deus é o teu melhor amigo. Ele não vai chegar pra você depois e falar que você fez isso, que você fez aquilo. Ele não vai falar, não vai fazer isso. Entendeu? Então Deus tem que ser o teu amigo, Deus tem que ser tua amiga. Conta primeiro para Deus, conta para Deus, todos os teus problemas conta para Deus, porque é só Ele que pode resolver. Outras pessoas não vai resolver, só Deus vai resolver. Então deixar esse vídeo aqui para vocês, né, como forma de vocês conhecerem o meu testemunho, porque eu falei para vocês é muito grande, ainda tem muita coisa ainda para contar, muita coisa, muita coisa. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu agora estou formada como terapeuta constelação sistêmica. Olha só para onde Deus me trouxe. Constelação familiar sistêmica, gente. Só tenho que agradecer a Deus. E se vocês quiserem saber mais um pouquinho, entra lá no meu Instagram, @canalTainaAlves, né? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!